Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 4 de março de 2024, 20 horas e 34 minutos. Não repare o barulho, não é que a minha gatinha tá brincando com parafuso aqui em cima da mesa. O Senhor abençoe a todos que estão chegando aí. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre suas vidas. Hoje, mais um dia, né? Segunda-feira. Começando a semana e bastante coisa aí que a gente tá vendo. Graça e paz, Val. Boa noite, Simone. Que todos sejam bem-vindos. Bastante coisa a gente tá vendo, né? O pessoal tá ficando meio... Como é que fala? Pessoal do Uber, né? Boa noite a todos aí. Pessoal do iFood, né? Muita gente vai perder emprego. E é o que eu falei ontem para vocês. Nós precisamos estar de cabeça fresca para o que vem vindo aí, tá? Prepare-se, porque o que vem vindo aí não é brincadeira. Mas se nós estivermos de cabeça fresca, entenda bem. Boa noite, Alberto. Boa noite, Sonhos Ateliê. Se você tiver de cabeça fresca, nós vamos conseguir passar isso que vem vindo aí. Mas presta atenção. Vão ser tempos difíceis, vão ser tempos conturbados. Nós precisamos manter a paz. Que paz? A paz do Senhor Jesus. Paz, Leninha. Ah, isso aqui é a linda blusa de crochê. Eu que fiz. Eu que fiz. Fiz com barbante. E digo para vocês, a gente precisa manter o raciocínio, manter a razão. Não ajam com a emoção, certo? Não ajam com a emoção, ajam com a razão. Presta atenção. E você precisa acalmar os de fora. Você precisa acalmar a sua família, entendeu? Acalme a sua família, acalme os de fora. Você precisa manter a calma dos que estão ao teu redor. Por quê? O que vai gerar essa calma? Vai gerar que todo mundo vai pensar melhor antes de fazer besteira. Vai também chamar a atenção das pessoas porque ele tem tanta calma, porque ele está tão tranquilo. E ele vai procurar saber de você por que você está tranquilo. E você vai dizer, porque Jesus está voltando e ele já nos avisou como é que nós temos que nos manter nesse tempo. Entenderam como é que é? Entenderam? É aí onde Deus vai fazer muita coisa. O Senhor vai agir de uma forma tremenda. Nós vamos ver muitos milagres. Vai ser um período de milagres. Gente, eu vou desligar o ventilador que eu tô ficando irritada. Tá muito quente, mas eu vou desligar. Vai ser um momento de... Como é que chama? Você veja bem. Uber, né? Vamos colocar o Uber. Se o Uber sair do Brasil, quantas mil famílias vão perecer? Perecer, assim, quantas mil famílias vão ter problema? Quantos mil compraram um carro financiado, contando para poder trabalhar de Uber? Você já parou para pensar nisso? Então, irmãos, vai ser... Boa noite, Vanilda. Então, vai ser simplesmente assim, o povo vai entrar, vai enlouquecer. O povo vai enlouquecer. Mas nós temos que manter a calma. O povo de Deus tem que manter a calma. Nós temos que levar calma para o povo que está aí fora, porque vai ser uma loucura. Quantos mil compraram uma moto para trabalhar de iFood e estão pagando essa moto para trabalhar, para poder trabalhar? Quantas famílias? Isso dá, juntando dá 1 milhão. Mas isso tudo é o projeto dos cavalos, entenderam? E tem que acontecer, tá entendendo? Isso tem que acontecer. Por quê?
Porque Jesus está voltando e o mundo tem que ir para o chão. Para o anticristo aparecer, o mundo tem que estar no chão, para que o povo clame por esse homem que está vindo, o mundo tem que estar no chão. Então a palavra de Deus está se cumprindo. E Deus não vai retardar mais. Nós temos que entender isso. As profecias não vão parar, elas estão cumprindo e não vai parar de cumprir. Entenderam? O último governo dessa terra vem agora. Vocês viram hoje os Estados Unidos? Que praticamente o cabeça de cenoura tá ganhando. E vocês viram o convite dele para o mito aqui? Vocês viram? O mito está até na propaganda eleitoral dele. O mito fecha a propaganda eleitoral dele. Shalom, Aline. Tá entendendo? Preste atenção nos detalhes das informações. Para os frentistas serem mandados embora, igual a Europa. Exatamente, Olha aí só, os frentistas. Quantas famílias que, né? Olha só. Cerca de 701 mil frentistas. Pois é. Então, irmãos, preste atenção. É tempo da gente, presta atenção no que eu vou dizer, é tempo da gente se contentar com o que tem. Presta bastante atenção. É tempo de você colocar a tua vida no altar. Você precisa levar calma para o povo de fora. Você precisa ser portador de paz para o povo de fora. Por que é que nós podemos portar a paz? Boa noite, Marta. Porque nós estamos nos preparando faz bastante tempo para esse momento. Você está se preparando? Porque eu estou. Eu já faz praticamente 11 anos que eu estou me preparando para esse momento. Entendeu? Hoje mesmo, né? A gente aqui conversando, eu e minha filha conversando, quis me dar uma ponta de pânico. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque faz 11 anos que eu estou me preparando para isso. Eu não posso entrar no clima do terror. Eu não posso entrar porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, meus irmãos, agora é hora de manter a paz. É hora de você, quando o pânico quiser tomar teu coração, quando o desespero quiser invadir, agora o que vai ser de nós? Não deixa. Saiba que o Senhor já nos avisou, o Senhor nos alertou, o Senhor mandou que nós estocássemos alimento, tá? O Senhor mandou estocar alimento pelo menos para 6 meses. Por que só 6 meses? Porque nós temos menos de 42 meses para sair daqui. Tá entendendo? Mas é 6 meses, pois é, mas para 6 meses Deus vai multiplicar o que tem ali. Para o que dê até o tempo. Nós não sabemos o que Deus vai fazer. Vem vindo uma terra arrasada. Eu não sei se vocês ouviram como é que é o nome dela? Dos sonhos proféticos. Como é que é a menina que chama dos sonhos proféticos, gente? Eu não lembro o nome dela. É do canal Sonhos Proféticos, aqui do Instagram. Ela colocou, acho que foi hoje de tarde, ela colocou uma postagem de um áudio dela falando sobre o que Deus mostrou para ela. Vocês ouviram? Eu não lembro o nome dela. Quem lembrar, por favor. É Sonhos Proféticos. Você ouviu, Leninha? Então, eu não lembro o nome dela, mas eu ouvi. A Brenda, isso, Brenda dos Sonhos Proféticos. Obrigada, Nayara. Aquele sonho é aquilo, exatamente aquilo. A terra será arrasada. Mas a terra não vai ser arrasada para destruição total do povo, não. Ela será arrasada para guardar o povo de Deus. Ela será arrasada para guardar o remanescente da igreja e aqueles que vão passar o milênio. Ela será arrasada porque vai ser uma forma do exército das trevas, o exército do dragão, não nos alcançar. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Presta atenção. Presta atenção. Em vez de você ficar,
Ai, Senhor, o que é isso? Ai, Senhor, o que eu vou fazer? Uma hiena, né? Que nem aquela hiena aqui. Ai, a vida, ó céus. Para de se lamuriar. Aprende a confiar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Você está escutando bem? Você está escutando bem? Nós precisamos confiar no Senhor. Não é tempo de esmurecer. Não é tempo de esmurecer. É tempo de confiar. Estão me entendendo? Eu coloquei nos meus stories, tá? Eu coloquei o sonho da Brenda lá também. Se quem quiser, é só clicar lá que sai direto no link dela. Eu publiquei no Facebook inteiro, porque lá no Facebook dá para mandar inteiro, né? Eu publiquei no Facebook todo. Um sonho tremendo. Um sonho tremendo. Então, meu irmão, presta bastante atenção. É tempo de nós entendermos o que está acontecendo. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Não é tempo de entrar em pânico. Sai do pânico, sai da emoção. Deixa o teu coração na razão. Porque você precisa ajudar outros. Eu vou ajudar outros, você vai ajudar outros. E assim nós vamos fazendo uma corrente de ajuda mental. A pessoa que tem pânico, ela não sabe agir. A pessoa que está em desespero, ela não tem condições de ação. Agora, a pessoa que mantém a sua lucidez, ela vai saber exatamente como agir. É o que eu falei. Se mandarem vocês correrem todo mundo para um lado, você corre ao contrário. Não vá para o lado que te mandaram. Vá ao contrário. Tá me entendendo? Presta bastante atenção. É tempo de nós estarmos com a nossa vida no altar. É tempo de nós estarmos firmes e vigilantes. É tempo de nós estarmos preparados porque Jesus está voltando. É o que eu falei para vocês, nós temos menos de 42 meses. A palavra de Deus diz que o dia e a hora a gente não sabe. Mas o tempo a gente sabe, a estação a gente sabe. E a estação tá aí, já chegou. Entenderam? Já chegou. Então é isso, meus irmãos. Vamos agir de uma forma... E ó, eu vou te dizer, daqui para frente é tudo muito rápido, tá? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, tá? E tem outra coisa também. Eu acredito que... Eu não sei se vai levar meses pra gente estar separado aqui. Eu não sei se vai levar meses. O meu coração diz que é para breve. Então, guarda as palavras que eu tô passando para você. Guarda as palavras de quando você quiser esmurecer, lembre-se, a alegria do Senhor é a tua força. Quando você quiser esmurecer, lembre-se que teve gente que passou pior do que nós e venceu. E nós já estamos ali, ó, para atravessar o Jordão, para entrar em Canaã celestial. Entendeu? O que eu vou ler para vocês aqui hoje vai fazer vocês entenderem muita coisa. Presta atenção. Vai demorar um pouquinho mais a live hoje, porque eu preciso terminar esse assunto, para vocês entenderem o que nós estamos passando, tá? Então eu vou ler para vocês um pedacinho, presta atenção, em 12 de Gênesis, tá? Porque nós vamos hoje conhecer os meandros da vida de Abrão, e vocês vão entender o que nós estamos passando hoje, o que passou em Daniel. Lembra dos 3 rapazes na fogueira? Pois é. O que passou com Daniel e o que nós vamos passar agora. Presta atenção. E Adonai disse a Abrão, né? Saia de seus pais, afaste-se de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu te mostrarei a você. E farei de você uma grande nação.
e o abençoarei, engrandecerei seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar. Amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora vocês vão entender o porquê Deus fez isso com Abrão. Eu vou ler 3 versículos. Amanhã eu continuo o resto daqui. Vocês vão agora entender o porquê Deus fez isso com Abraão. Olha isso aqui. Abençoarei quem o abençoar. Amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Estão prontos para ouvir? Então vamos lá. Eu vou ler um trechinho só do capítulo 10 do livro dos justos, tá? Esse livro aqui, ó, tá certo? Ó, capítulo 10, tá? Um pedacinho só, para eu poder fazer o link com o outro capítulo que tem ali na frente. Presta atenção nisso aqui. Para você entender o tempo que Abrão viveu. Abrão, ele passou pela Torre de Babel, ele passou por tudo, ele foi criado por Noé e por Sem. Então, ele participou de tudo isso aqui, daquela ruína lá do começo do mundo, que Nimrod se rebelou, ele estava no meio disso, ele conheceu Nimrod face a face. Vocês vão ver hoje. E Peleg, filho de Eber, morreu naqueles dias, no ano 48º da vida de Abrão. Presta atenção. No ano 48 da vida de Abrão, filho de Terá. E todos os dias de Peleg foram 239 dias. Peleg quer dizer divisão de terras. E quando o Senhor disparou os filhos dos homens por conta de seu pecado na torre, eis que se estenderam em muitas divisões, e todos os filhos dos homens foram dispersos nos 4 cantos da terra. Tá? Então aqui está confirmando que através da Torre de Babel, na divisão das línguas, cada um que falava a sua língua igual, cada um foi para um canto. Ninguém ficou junto mais. E todas as famílias tornaram-se cada uma segundo a sua língua, a sua terra ou a sua cidade. E os filhos dos homens edificavam muitas cidades, de acordo com as suas famílias, e em todos os lugares para onde foram, pois toda a terra o Senhor os espalhou. Presta atenção. E alguns deles construíram cidades em lugares de onde foram mais tarde extirpados. E eles as chamaram pelos seus próprios nomes e pelos nomes de seus filhos ou pelas suas histórias particulares. Tá? Então aqui está dando um resumo do que aconteceu a partir da divisão das línguas. Agora nós vamos para o capítulo 11 do livro dos justos. Deixa eu tomar uma água aqui que... Diz assim: o reinado mau de Nimrod. Presta atenção, para você compreender quem era Abrão. Você precisa hoje aprender com Abrão. Você precisa tomar Abrão como exemplo para a tua vida, porque nós vamos precisar da postura de Abrão para passar o que vem vindo. Estão me entendendo, irmãos? Eu quero, por favor, coloca aí se você está me entendendo. Que nós vamos precisar ter a postura de Abrão nos dias que vem vindo, que já chegaram, já estão aí. Nós vamos precisar ter a postura de Abrão. Estão entendendo? Então, vamos aprender com Abrão nesse momento aqui. Atenção. Me explica de onde era a mulher de Caim. Era a irmã de Caim. A mulher de Caim era a irmã de Caim. Adão teve 5 filhos primeiros. 2 homens e 3 mulheres. Tá? Caim e Abel. Ele se casou com uma irmã dele. Tá? Ele se casou com uma irmã dele. É que a Bíblia não relata, o Gênesis não relata, mas no livro dos justos relata, no livro também de Flávio Joséfo relata, tá bom? Então, 5 filhos eles tiveram primeiro, 2 homens e 3 mulheres, tá? Então, vamos lá.
Nimrod, filho de Cuxi, estava na terra de Sinar, e reinou e habitou lá, e construiu, e aqui em Gênesis fala só de Caim, Abel e Sete, não, fala das... não fala, não, tem que entender que o Gênesis não cita mulheres, tá? Mas cita só os homens. Adão teve 38 filhos, entre homens e mulheres, só para você ter ideia, tá bom? Olha aqui, ó. Voltando aqui. E Nimrod, filho de Cuxi, estava na terra de Sinar, e reinou e habitou lá, e construiu cidades na terra de Sinar. A terra de Sinar, irmãos, ela tá ali no Iraque, tá? Naquela região ali. E estes são os nomes das 4 cidades que ele edificou. Isso, Nimrod, presta atenção. E deu o nome segundo as ocorrências que aconteceram com eles nas construções da torre. A primeira ele chamou de Babel, dizendo, porquanto o Senhor lá, naquele lugar, confundiu a língua de toda a terra. Tá? E o nome da segunda chamou de Ereque, porque de lá Deus os tinha dispersado. Vamos ouvindo, presta atenção. E a terceira chamou de Exed, dizendo que houve uma grande batalha neste lugar. E a quarta ele chamou de Cauné, porque os seus príncipes e os poderosos foram consumidos lá. Então, para cada uma dessas, ele deu um nome relativo ao que aconteceu a partir da queda da torre, a partir de Deus ter entrado com providência. E eles envergonharam o Senhor e se rebelaram e transgrediram contra Deus. Eles envergonharam a Deus como? Deus teve vergonha deles. A criação de Deus se rebelando contra ele e transgrediram. Tinham acabado de sair de um dilúvio. E de repente, com poucos anos, já estavam todo mundo pecando de novo. Aqui, seguindo. E quando Nimrod tinha construído essas cidades na terra de Sinar, colocou neles o restante do seu povo, seus príncipes e os seus poderosos, que foram deixados em seu reino. E Nimrod habitava em Babel. Babel é Babilônia, gente. Nimrod é o primeiro rei do mundo. Ele é o primeiro homem que trouxe a tal da nova ordem mundial. Presta atenção. Que não é uma nova ordem, é uma velha ordem mundial. E ali ele renovou seu reinado sobre o resto de seus súditos e reinou de forma segura. E os súditos e os príncipes de Nimrod chamaram seu nome de Anranfel, tá? Na Bíblia cita esse nome, Anranfel é Nimrod, tá? Dizendo que na torre os seus príncipes e homens caíram pelos seus meios. Aqui. E apesar disso, Nimrod não se voltou para o Senhor. E ele continuou, boa noite, Suzana, e ele continuou sua maldade, ensinando perversidade aos filhos dos homens. E Mardom, seu filho, tá? Que deve ser Tamuz, foi pior que seu pai e continuou a adicionar abominações às de seu pai. Só para vocês saberem, Nimrod era casado com a própria mãe, tá? Samiramis, tá? Só para vocês entenderem, Nimrod era casado com a própria mãe. E o filho dele, que é Tamuz, que aqui diz que é Mardom, tá? Por nome de Mardom, era pior do que ele. E fez com que os filhos dos homens pecassem, por isso se diz, dos ímpios sairá maldade. Naquele tempo não havia guerra entre as famílias dos filhos de Ecã, que habitavam nas cidades. E Kedorlaomer, rei de Elão, afastou-se das famílias dos filhos de Cã, e ele lutou com elas e subjugou-as, e dirigiu-se para as 5 cidades da planície, e lutou contra elas, e dominou-as, e elas estavam sob seu controle. Atenção, e eles o serviram 12 anos, e deram-lhe imposto anual.
Naquele tempo morreu Naor, filho de Serugue, no ano 49º ou 49 da vida de Abrão, filho de Terá. Tem que dar essa situada para vocês entenderem que Abrão presenciou isso tudo. Ele viu tudo, certo? Ele viu toda essa rebelião aí. E no 50º ano da vida de Abrão, filho de Terá, Abraão saiu da casa de Noé e foi para a casa de seu pai. Agora, escuta bem para você aprender quem era realmente Abrão. Para você aprender, para você não esquecer que a hora que a fornalha da aflição aumentar, você ter a postura de Abrão. Escuta isso. E Abrão conhecia o Senhor e andou em seus caminhos e instruções. E o Senhor, seu Deus, estava com ele. Entendeu, né? Abrão conhecia o Senhor. Começa por aí. Andou nos seus caminhos e instruções. E o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Terá, seu pai, era naqueles dias ainda capitão do exército do rei de Nimrod. Olha só, Terá, que era o pai de Abrão, era servo de Nimrod. E ele ainda seguia deuses estranhos. O pai de Abrão, Terá, que era da descendência de Sem, seguia deuses estranhos. Vamos ouvir aqui. E Abrão chegou à casa de seu pai e viu 12 deuses ali de pé no seu templo. E a raiva de Abrão se acendeu quando ele viu essas imagens na casa de seu pai. Presta atenção. E disse Abrão: como o Senhor vive, essas imagens não devem permanecer na casa de meu pai. Entendeu? Exatamente, o pastor não era perfeito, mas obedeceu à voz do Senhor. Olha aqui, ó. Como o Senhor vive, essas imagens não devem permanecer na casa de meu pai. Assim o Senhor que me criou, a mim, faça, se no prazo de 3 dias eu não as quebrar todas. Olha aqui, ó. Ele falou que o Senhor ia ajudar ele, porque ele ia quebrar. Em 3 dias ele ia quebrar aquilo tudo. 12 imagens de escultura. 12 deuses que Terá adorava. E Abrão afastou-se delas e a raiva ardia dentro dele. Boa noite, Fatinha. E Abrão foi de câmara para o átrio exterior do seu pai e encontrou o seu pai sentado no tribunal e todos os seus servos com ele. E Abrão veio e sentou-se diante dele. Vai escutando, gente. Escuta isso bem escutadinho, hein? E Abrão perguntou a seu pai, dizendo: pai, diga-me, onde está Deus que criou o céu e a terra, e todos os filhos dos homens sobre a terra? E quem te criou e a mim? Olha a pergunta que Abrão fez para o pai dele. Terá respondeu a seu filho Abrão e disse: eis que aqueles que nos criaram estão todos conosco em nossa casa. Irmãos, eles tinham saído no dilúvio, eles sabiam o Deus verdadeiro, mas eles preferiam o pau e a pedra. E Abrão disse a seu pai: meu senhor, mostra para mim o que eu te peço. E trouxe Terá Abrão a câmara do átrio interior. E Abrão viu, e eis que toda a sala estava cheia de deuses de madeira e pedra. 12 grandes imagens, e outros menor do que elas, sem número. Terá disse a seu filho: eis que estes são os que nos fizeram, e todas as coisas a toda a terra, e que me criaram a mim e a ti, e toda a humanidade. Olha o que é a depravação espiritual. Olha o que é a perversão espiritual. Saber que tem um Deus que criou os céus e a terra e dizer que aquelas imagens tinham criado o céu e a terra. Terá inclinou-se aos seus deuses e então apartou-se deles. E Abrão, seu filho, foi embora com ele. Vão ouvindo.
E quando Abrão tinha ido com ele, ele foi até sua mãe e sentou-se diante dela. E ele disse à sua mãe: Eis que meu pai me mostrou quem fez o céu e a terra, e todos os filhos dos homens. Olha a estratégia de Abrão. Agora, portanto, apressa-te a buscar um cabrito do rebanho e faze dele um guisado saboroso, para que eu possa levá-lo aos deuses de meu pai, como uma oferta para eles comerem. Alberto, escuta isso, Alberto. Talvez eu possa, sim, tornar-me aceitável para eles, para os deuses. A estratégia de Abrão, olha só. E sua mãe assim fez, e ela trouxe um cabrito e fez um guisado com sua carne saborosa, e trouxe ele a Abrão. E Abrão tomou a carne saborosa de sua mãe e trouxe diante dos deuses do seu pai. E ele a colocou junto deles para que eles pudessem comer. E seu pai, Terá, não sabia disso. O que lembra, né? Eu tinha uma vizinha que ela colocava para o São Benedito dela um copo de café todo dia. Nada que não seja semelhante, né? E Abrão viu no dia em que ele estava sentado entre eles que não tinha voz, não tinha ouvido, nem nenhum movimento, e nenhum deles pôde estender a mão para comer. Abrão ficou observando, colocou a comida ali, o guisado maravilhoso, e viu qual era a reação deles, né? E Abraão zombava deles e disse: certamente a carne saborosa que eu preparei não é do gosto deles. Ou talvez fosse muito pouco para eles, e por isso eles não comam. Portanto, amanhã eu vou preparar carne saborosa e fresca, melhor e mais abundante do que esta, para que eu possa ver o resultado. Ele estava atrás do resultado, porque ele queria um jeito de acabar com aquilo. E era a estratégia que ele estava tendo naquela hora. Shalom, Chayane. Presta atenção. Um dia eu vi um sentado na escada quando criança. Olha aqui agora, ó. E foi no dia seguinte que Abrão falou à sua mãe sobre isso, e sua mãe se levantou e foi buscar 3 cabritos, finos do rebanho, e ela fez deles um guisado de carne saborosa excelente, tal como seu filho gostava. E ela o deu ao seu filho Abrão, e Terá, seu pai, não sabia disso. E Abrão tomou a carne saborosa de sua mãe e trouxe-a diante dos deuses de seu pai para a câmara, e colocou-a perto para que eles pudessem comer. E colocou-a diante deles, e Abrão ficou perante eles todos os dias, pensando que talvez pudessem comer. Abrão queria uma desculpa, né? Abrão sabia, mas ele estava fazendo um teste. Abrão viu que eles não tinham voz, nem ouvidos, e as mãos para que estendessem para a carne e a comessem. E na noite daquele mesmo dia em casa, Abrão, escuta isso agora, escuta, lembra que ele pediu para Deus que em 3 dias ele queria destruir aquilo? Olha isso, na noite desse mesmo dia, em casa, Abrão foi revestido com o Espírito de Deus. Que Espírito é esse? Espírito Santo. E ele gritou e disse: ai, meu pai, e esta geração perversa, cujos corações são tão inclinados à vaidade, que servem esses ídolos de madeira e pedra, que não podem comer, nem cheirar, nem ouvir, nem falar, que têm boca e não têm fala, e os olhos sem visão, ouvidos sem audição, mãos sem sentimento e pernas que não podem se mover. Como eles são aqueles que o fizeram e que depositam neles a sua confiança. Você está pronto para fazer isso? Ontem eu fiz isso. Ontem foi domingo, né? Ontem eu fiz isso. Eu fui na casa de uma pessoa ontem. E essa pessoa, na casa dela, tem imagens que você não tem noção. Tudo misturado. Dos elefantes que nós falamos aqui aquele dia, lá da Índia. Imagens, não é imagens, vamos dizeres
muçulmanos, as Marias para todos os lados, os Budas para tudo quanto é lado, todo sinal, tudo que vocês puderem imaginar. E o Senhor mandou eu levar o Salmo 115 para ela. E eu falei, se você não quebrar isso aqui tudo, você vai morrer. Eu ontem, pode-se dizer, Deus me revestiu de coragem. Coragem. E quando Abrão viu todas essas coisas e encheu-se em ira contra o seu pai, e ele apressou-se e pegou um machado na mão, e entrou na câmara dos deuses, e ele quebrou todos os deuses de seu pai. E quando ele terminou de quebrar as imagens, ele colocou o machado na mão do grande Deus, do maior que tinha, que estava ali diante deles, e ele saiu. E Terá, seu pai, encontrou em casa, porque tinha ouvido na porta o som do machado. Por isso entrou na casa. Terá, para saber o que se tratava. E Terá, tendo ouvido o barulho do machado na sala de imagens, escuta isso. E Terá, ouvindo o barulho do machado na sala de imagens, correu para o quarto das imagens e se encontrou com Abraão ao sair. E Terá entrou no quarto e encontrou todos os ídolos caídos, quebrados, e o machado na mão do maior, que não fora quebrado. E a carne saborosa que Abrão, seu filho, tinha feito, ainda estava diante deles. Quando Terá viu isto, ficou irado, e ele se apressou e dirigiu-se para a sala a encontrar Abrão. E ele encontrou Abrão, seu filho, ainda sentado em casa, e disse-lhe, o que é que tu fizeste aos meus deuses? E Abraão lhe respondeu, agora escuta isso com atenção, eu quero que você ponha seu ouvido bem ligado no que eu vou falar agora, no que eu vou ler. Abrão respondeu dizendo, não é assim, meu senhor, pois eu trouxe carne salgada diante deles, e quando eu a coloquei diante para que eles comessem, todos eles ao mesmo tempo estenderam as mãos para comer, antes do grande ter estendido a mão para comer. Ele criou uma história. É aquela história, ele jogou verde para colher maduro. Presta atenção. E o grande viu as suas obras que eles fizeram antes dele, e a sua raiva se acendeu violentamente contra eles. E ele foi e tomou o machado que estava na casa, e chegou-se a ele e quebrou todos eles. Eis que o machado está ainda em sua mão, como tu vês. Então, o que Abraão fez? Abraão contou uma história. Não, eles se mataram. Eles foram comer primeiro antes do maior. E o que aconteceu? O maior pegou o machado e torou em cima deles. Olha agora o que acontece. E Terá se acendeu de raiva contra seu filho Abrão, quando ele falou isso. E Terá disse a Abrão, seu filho, em sua ira, que é que este conto que tu dizes? Falas mentira para mim. Existe nesses deuses espírito, agora ele confessa com a própria boca. Eles sabem que não tem como acontecer isso. Existe nesses deuses espíritos alma ou poder de fazer tudo o que tu me disses? Não são eles de madeira e pedra, e não fui eu mesmo quem os fez? Terá ganhava dinheiro confeccionando ídolos de pedra e pau. Olha aqui, ó. E como tu me dizes, tu consegues falar essa mentira dizendo que os Deus grande que estava com eles os feriu? Foste tu que o fizeste com um machado em tuas mãos, e depois dizes que eles os feriu? É até engraçado mesmo. E Abrão respondeu ao seu pai e disse-lhe, e como tu podes então servir a estes ídolos, em quem não há poder para fazer alguma coisa? Podem os ídolos em que tu confias livrar-te? Podem ouvir as tuas orações quando tu chamas sobre eles?
Eles podem te livrar das mãos dos seus inimigos, ou eles vão lutar por ti as tuas batalhas contra os teus inimigos? E por que deves tu servir madeira e pedra que não pode falar nem ouvir? Você está preparado para fazer isso, meu irmão? Você está preparado para assumir a tua fé? Você está preparado para confrontar o pai dele com estratégia? Você está preparado para fazer isso? Presta atenção, aprenda com Abrão hoje. E agora certamente não é bom para ti, nem para os teus filhos, dos homens que estão contigo, fazerem estas coisas. Você é tão bobo ou tão curto de entendimento que vai servir madeira e pedra e fazer desta maneira? E esquecer-se do Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, e que nos criou na terra, e assim trazer um grande mal às vossas almas nesta matéria, servindo a madeira e a pedra? Não pecaram nossos pais nos dias do velho pecado nesta matéria, de forma que o Senhor Deus do universo trouxe as águas do dilúvio. Olha, Abraão lembrava. Ele estava há 200 anos do dilúvio, gente. Sobre eles e os destruiu de toda a terra. E como você pode continuar a fazer isso e servir a deuses de madeira e pedra que não podem ouvir ou falar? Ou livrá-lo da opressão e assim atrair a ira do Deus do universo em cima de você? De agora em diante, meu pai, abstenha-se disso e não traga o mal sobre a sua alma e as almas da tua casa. E Abrão saiu da presença dele e tomou o machado do ídolo de seu pai, com o qual Abrão partiu e fugiu. Terá, vendo tudo o que Abrão tinha feito, apressou-se a ir de sua casa. E ele foi ter com o rei, e ele veio diante de Nimrod. Terá agora vai até Nimrod e vai entregar Abrão para Nimrod. Olha isso. E estava em pé diante dele, e ele se inclinou para o rei. E o rei disse: que queres que te faça? E ele disse: peço-te, meu senhor, para me ouvir. Escuta isso. Há 50 anos me nasceu uma criança. E assim ele fez com os meus deuses. Então ele conta toda aquela história que vocês já ouviram ontem. Que nasceu, ele guardou o menino, aquela coisa toda. E, portanto, assim ele tem falado. E agora, meu senhor e rei, chama-o para que ele venha diante de ti e julga-o de acordo com a lei, para que possamos ser libertos desse mal. Que era o mal? O mal do Deus eterno. O mal que Abrão carregava nele, que era servir a Deus. Esse é o mal que nós vamos carregar daqui para frente. Diante dos homens ímpios, esse é o mal que nós vamos sofrer, por servir ao Deus Criador dos céus e da terra. Essa é a fornalha da aflição que nós vamos passar, para servir o Deus dos céus e da terra. Você está preparado para isso? Você está preparado para o teu próprio pai, tua própria mãe, teu irmão, tua irmã, teu genro, tua nora, teu sogro, tua sogra, te entregar porque você serve o Deus de Israel? Presta atenção, vamos aprender com Abrão. E o rei enviou 3 homens de seus servos e foram e trouxeram Abrão ante o rei. E Nimrod e todos os seus príncipes e servos estavam naquele dia sentados diante dele. E Terá também estava diante deles. E o rei disse a Abrão: que é isto que fizeste a teu pai e a seus deuses? E Abrão respondeu ao rei nas palavras que ele falou para o pai. E ele disse: o Deus grande que estava com eles na casa fez o que tem ouvido. Então ele contou a mesma história. Não, contou. O Deus maior que tinha lá não gostou de ver eles comerem primeiro. Foi lá, pegou o machado e acabou com eles. Eles se mataram. Olha isso aqui. E o rei Nimrod disse a Abrão: porventura eles têm poder de falar e comer e fazer como tu disseste? Olha isso. E Abrão respondeu ao rei, dizendo: e se não há poder neles, porque tu e os teus servos o adoram? E fazem com que os homens errem nas tuas loucuras? Imagina tu que eles podem te livrar ao fazer qualquer coisa pequena ou grande,
para que tu deves honrá-los? E por que não honras tu ao Deus de todo o universo, que te criou, em cuja mão há poder para matar e para dar vida? Olha só, Abrão agora confronta Nimrod, confronta o rei soberano da terra, a nova ordem mundial. Você está entendendo? Você está entendendo? Abrão está confrontando a nova ordem mundial daquela época. Ai de ti, ó rei, que te tornaste um simples tolo e ignorante para sempre. Olha, gente, isso é pesado. Eu julguei que tu querias ensinar a teus servos o caminho reto, mas tu não fizeste isso, mas tem enchido toda a terra com os teus pecados e o pecado do teu povo, que seguiram o teu proceder. Ele está confrontando. Ele está confrontando os poderes daquela terra. Ele está confrontando o homem mais poderoso daquela terra. É o homem que vem vindo aí agora, no poder de Nimrod. Você está pronto para confrontar? Não sabes tu, nem ouviste, que esse mal que tu fazes, os nossos antepassados pecaram nele em dias passados? E o Deus eterno trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu a todos? E também destruiu toda a terra em sua conta? E tu queres que o teu povo se levante agora e faça semelhante a este trabalho, a fim de trazer a ira do Senhor Deus do universo, e para trazer o mal sobre ti e toda a terra? Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Agora, pois, arrepende-te deste teu mal que tu fizeste, e serve ao Deus do universo, pois a tua alma está em suas mãos. E então tudo irá bem contigo. E se o teu coração perverso não ouvir as minhas palavras para avisar e abandonar a maldade dos teus caminhos, e para servir o Deus eterno, então tu desejas morrer de vergonha nos últimos dias. Olha aqui, irmãos, isso aqui é uma promessa para os últimos dias de agora. Isso aqui é uma promessa, é uma palavra de profecia para os últimos dias deste mundo agora. Olha aqui, ó. Então tu desejas morrer de vergonha nos últimos dias. Tu, os teus e todas as pessoas que estão ouvindo as tuas palavras, que andarem nos teus maus caminhos. E quando Abrão parou de falar perante o rei e os príncipes, Abrão levantou os seus olhos para os céus e ele disse: o Senhor vê todos os ímpios e ele irá julgá-los. Estão entendendo? Presta atenção no que vem agora. Agora vem a parte mais profunda da situação. E o rei ouviu as palavras de Abrão. O rei ouviu. Nimrod, marca aí, esse o nome dele é Nimrod. O espírito de Nimrod vai habitar no homem do pecado que está vindo aí. Não se esqueça que Nimrod, o corpo dele está no 10º andar, no subsolo do aeroporto de Denver. E eles estão tentando ressuscitar essa figura aqui. E o rei ouviu as palavras de Abrão e ordenou que fosse colocado em prisão. E Abrão ficou 10 dias na prisão. E no final daqueles dias, o rei ordenou que todos os reis, príncipes, governadores de diferentes províncias, e aos sábios que viessem diante deles e sentaram-se diante dele. E Abrão ainda estava confinado na prisão. 10 dias de prisão. Você lembra o que Deus falou com a carta de Esmirna? 10 dias de tribulação. 10 dias de prisão. E o rei disse aos príncipes e sábios: vocês já ouviram falar o que Abrão, filho de Terá, fez a seu pai? Assim e assim ele fez para ele, e eu pedi a ele para ser trazido diante de mim. E assim ele falou. E ele não temeu em seu coração, nem ele tremeu na minha presença. Ele não tremeu. Eis que agora ele está confinado na prisão.
ele foi para cima do rei. Ele foi para cima de Nimrod. E o rei disse aos príncipes e sábios: vocês já ouviram falar o que Abrão... Aliás, já li isso aqui. Seguindo aqui embaixo. E, portanto, decidamos o julgamento que é devido a este homem, que insultou o rei, que falou e fez todas as coisas que vocês ouviram. E eles todos responderam ao rei: o homem que afrontou o rei deve ser enforcado em cima de uma árvore, por ter feito todas as coisas que ele fez e por ter desprezado os nossos deuses. Ele deve, portanto, ser queimado até a morte, porque esta é a lei nesta matéria. Então ele tinha que ser enforcado se falasse com o rei. Mas como ele quebrou os deuses, ele tinha que ser queimado. Se agradar ao rei fazer isso, que ele ordene seus servos, e acenda-se um fogo dia e noite no teu forno de tijolos. E depois vamos lançar este homem nele. E o rei assim fez. E ele ordenou a seus servos que acendessem um fogo por 3 dias e 3 noites na fornalha do rei. Quer dizer, os tijolos ficariam quentes. Mesmo que o fogo se apagasse, a quentura dos tijolos ia ser tremenda e ia matar Abrão. E o rei ordenou-lhes para tirar Abrão da prisão e trazê-lo para fora para ser queimado. Vão ouvindo. E todos os servos do rei, príncipes, barões, governadores, juízes e todos os moradores da terra, cerca de 900.000 homens, ficaram em frente ao forno para ver Abrão. E todas as mulheres e pequeninos se aglomeraram em cima dos telhados e torres para ver o que seria feito com Abrão. E todos eles ficaram juntos a uma distância, e não faltava um homem ali que não largasse tudo e viesse naquele dia para contemplar a cena. Está muito diferente de hoje? E entrando Abrão, os mágicos do rei e os sábios viram Abrão. E eles gritaram para o rei, dizendo: nosso Senhor soberano. Escuta isso. Certamente este é o homem que sabemos ter sido filho em cujo nascimento a grande estrela engoliu as 4 outras estrelas. E declaramos ao rei há 50 anos atrás esse acontecimento. E seu pai também transgrediu teus comandos e zombou de ti, ao trazer-te outra criança que tu matastes. E o rei, ouvindo suas palavras, ficou muito irado e mandou que Terá fosse levado até ele. E o rei disse: tens ouvido o que os mágicos falaram? Agora me diz a verdade. Como fizeste a coisa? E se tu falares a verdade, serás absolvido. E vendo que a raiva do rei era grande, Terá disse ao rei: meu senhor e rei, tu ouviste a verdade, e que os sábios têm falado é certo. E o rei disse: como pudeste fazer tal coisa? E transgredir as minhas ordens e me dar um filho que não fizeste e recebeste valor por ele? E Terá respondeu ao rei: porque meus sentimentos por meu filho falaram mais alto nesse tempo. E eu levei um filho de uma serva e eu trouxe para o rei. E o rei perguntou: e quem te aconselhou nisso? Diz-me, não esconda alguma coisa de mim e não morrerás. E Terá estava muito apavorado na presença do rei. E disse ao rei: foi Arã, meu filho mais velho, que me aconselhou a isso. E Arã tinha 32 anos de idade quando Abrão nasceu. Mas Arã não aconselhou seu pai em coisa alguma. Terá era tão, eu falo, o idólatra ele é terrível, o idólatra ele se torna medroso, o idólatra ele se torna, como é que eu posso dizer? Ele é a pior espécie que fica. Ele faz tudo para se livrar a pele dele.
Mas Arã não aconselhou seu pai em qualquer coisa, pois Terá disse isso ao rei, a fim de livrar a sua alma do rei. Ele entregou o próprio filho. Porque temia muito, e disse o rei a Terá: Arã, teu filho que te aconselhou, morrerá pelo fogo com Abrão, pois a sentença de morte está sobre ele, por ter se rebelado contra o desejo do rei em fazer isso. Você está entendendo? Exatamente. O idólatra tem espírito de covardia. É essa a palavra que eu queria usar. O idólatra ele é covarde. E Arã, naquele momento, sentiu-se inclinado a seguir Abrão. Presta atenção, aquele que fica em cima do muro, o que acontece? Presta atenção para você que acha que vai poder ficar em cima do muro. Não vai. Ou você vai com Deus, ou você vai com o diabo. Porque para dois você não vai poder escolher uma coisa e outra. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. E Arã, naquele momento, sentiu-se inclinado a seguir Abrão. Mas ele nada declarava abertamente, ele ficava em cima do muro. Pois Arã dizia em seu coração, escuta isso: eis que agora o rei se aborreceu com Abrão por causa dessas coisas que Abrão fez. Mas se tudo vier a passar, caso Abrão venha a prevalecer sobre o rei, eu vou segui-lo. Mas se o rei prevalecer, irei atrás do rei. Tá vendo? Esse é o morno, meu irmão. Isso aqui é o morno. É aquele que está em cima do muro. Se o fulano ganhar, eu corro com ele. Se o fulano ganhar do outro lado, eu corro com ele. Eu vou ficar neutro. Sem decisão. Olha aqui, ó. Terá falou para o rei acerca de Arã, seu filho, e o rei ordenou que Arã fosse amarrado com Abrão. E trouxeram os dois, Abrão com 50 anos e Arã com 82 anos, seu irmão, para lançá-los no fogo. E todos os habitantes da terra, e servos do rei, e os príncipes, e todas as mulheres e suas parentelas estavam lá, de pé naquele dia, junto deles, pão e circo, né? O circo aqui era a morte de Abrão. E os servos do rei tomaram Abrão e seu irmão. Vai ouvindo. E lhes tiraram todas as suas roupas, exceto suas roupas menores que estavam sobre eles. E amarraram suas mãos e pés com cordas de linho. E os servos do rei os levaram e os jogaram no forno. E o Senhor amou Abrão e teve compaixão dele. E o Senhor livrou Abrão do fogo, e ele não foi queimado. Mas todas as cordas com que o amarraram foram queimadas, e Abrão permaneceu e caminhava no fogo. Você lembra de alguém que aconteceu isso também? Você lembra de alguém que aconteceu isso também? Pensa aí. Quem que aconteceu também? Arã, porém, morreu quando o lançaram no fogo. Ele foi reduzido a cinzas, pois seu coração não era perfeito para com o Senhor. E aqueles homens que os lançaram no fogo foram consumidos pela chama do fogo que se espalhou sobre eles, queimando-os. E 12 dos seus homens morreram. Exatamente, clica. Sonhos Ateliê, isso. E Abrão andou no meio do fogo 3 dias e 3 noites. Jesus ficou no ventre da terra, nas profundezas da terra, 3 dias e 3 noites. Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Abrão ficou na fornalha 3 dias, 3 noites. Que lindo, né? E Abrão andou no meio do fogo 3 dias e 3 noites, e todos os servos do rei o viram andando no fogo. E eles vieram e falaram ao rei, dizendo: eis que vimos Abrão andando no meio do fogo, e até mesmo a menor das roupas que estão sobre ele não são queimadas, mas o cabo com o qual ele estava amarrado está queimado. Shalom, Cleide.
E quando o rei ouviu estas palavras, seu coração desmaiou. Nimrod conhecia Deus. Nimrod não era inocente. Ele conhecia Deus nas profundezas. E ele não queria acreditar em quem trouxe a notícia. Assim ele enviou outros príncipes fiéis para ver esta matéria. E foram. E viram e disseram ao rei. E o rei levantou-se para ir vê-lo. E ele viu Abrão andando para lá e para cá no meio do fogo. E ele viu o corpo de Arã queimado. E o rei se espantou muito. E o rei ordenou que Abrão fosse retirado do fogo. E os seus servos aproximaram-se para levá-lo para fora, mas não podiam, pois as chamas do fogo cercavam e aumentavam em direção deles dentro da fornalha. E os servos do rei fugiram dele, e o rei os repreendeu, dizendo: apressem-se a trazer Abrão para fora do fogo, para que não morram. E os servos do rei novamente se aproximaram para trazer Abrão para fora. E as chamas chegaram em cima deles e queimaram seus rostos, de forma que 8 deles morreram. E quando o rei viu que os seus servos não podiam se aproximar do fogo para não serem queimados, o rei chamou Abrão. Olha como que o rei chamou Abrão. Nimrod. Ele teve que confessar. Ó servo do Deus que está no céu, sai do meio do fogo e fica diante de mim. E Abrão ouviu a voz do rei, saiu do fogo, veio e se pôs diante do rei. E quando Abrão saiu, o rei e todos os seus servos viram Abrão vindo ante o rei, com suas vestes mais íntimas em cima dele, pois elas não foram queimadas, mas o cabo com o qual ele estava preso fora queimado. E o rei disse a Abrão: como é que tu não foste queimado no fogo? Olha a pergunta desse energúmeno, né? Como é que tu não foste queimado no fogo? E o que aconteceu? Terá foi queimado. Terá estava em cima do muro. Se ele tivesse ido para Deus, ele não teria sido queimado como Abrão. Mas ele não, ele estava em cima do muro. Quem ganhasse, ele ia atrás. Incircunciso, mas ele aqui ainda não tinha circuncisão, né? Aqui não tinha circuncisão. E Abrão disse ao rei: o Deus do céu e da terra, em quem confio e em quem tem todo o poder, ele livrou-me do fogo em que tu me lançaste. E Arã, irmão de Abrão, foi reduzido a cinzas e procurado pelo seu corpo, e eles não o acharam. E Arã tinha 82 anos de idade quando morreu no fogo de Casdim. E o rei e os príncipes dos habitantes da terra, vendo que Abraão fora salvo do fogo, eles se prostraram a Abraão. E Abraão disse-lhes: não se curvem a mim, mas curvem-se para o Deus do mundo que fez vocês, e sirvam-no, e andem seus caminhos, pois foi ele que me livrou deste fogo, e foi ele quem criou as almas e os espíritos de todos os homens. E forma o homem no ventre da sua mãe, e o traz ao mundo. É ele quem vai livrar de toda dor aqueles que nele confiarem. E esta coisa parecia muito maravilhosa aos olhos do rei e dos príncipes, que Abraão fora salvo do fogo e que Arã fora queimado. O rei deu a Abraão muitos presentes, e ele deu-lhe 2 de seus melhores servos da casa do rei. Olha agora quem foi que Abraão ganhou. Oni, e o nome do outro era Eliezer. Lembra? Eliezer o Damasceno, lembra? Que Abrão era o amigo de Abrão, e ele achava que toda a fortuna dele fosse ficar para o servo Damasceno. É Eliezer. Ele ganhou Eliezer de Nimrod. E todos os reis e príncipes e servos do rei deram a Abraão muitos presentes de prata, ouro, pérolas, e o rei e seus príncipes o mandaram embora, e ele foi em paz. E Abrão saiu da presença do rei em paz, e muitos dos servos do rei o seguiram.
E cerca de 300 homens se juntaram a Abrão. E Abrão voltou naquele dia e foi para a casa de seu pai, ele e os homens que o seguiram. E Abrão serviu ao Senhor seu Deus todos os dias de sua vida, e ele andou retamente em seus caminhos. Está ouvindo? E daquele dia em diante, Abrão inclinou o coração dos filhos dos homens para servir ao Senhor. O testemunho de Abrão, ele começou a pregar a palavra. Você está preparado para isso também? Você está preparado para enfrentar a fornalha da aflição que já está chegando? Que já está aí já. E você vai ter condição de pregar na fornalha da aflição? Naquele tempo, Naor e Abrão tomaram para si esposas, filhas de seu irmão Arã. Presta atenção. A mulher de Naor era Milca, e o nome da mulher de Abrão era Sarai. Sarai era a sobrinha de Abrão. E Sarai, mulher de Abrão, era estéril, não tinha filhos nesses dias. E no termo de 2 anos a partir de Abraão ter saído do fogo, aos 52 anos de sua vida, eis que Nimrod sentou-se sobre o trono de Babel. E o rei caiu num profundo sono, e havendo adormecido, sonhou que ele estava com suas tropas num vale, em frente ao forno do rei. E ele levantou os olhos e viu um homem à semelhança de Abrão, vindo apressadamente a partir da fornalha, e que ele veio e pôs-se diante do rei com sua espada desembainhada. E então apontou ao rei com sua espada, e quando viu isso, o rei fugiu do homem, pois ele estava com medo. E enquanto ele estava fugindo, o homem jogou um ovo na sua cabeça, e o ovo tornou-se um grande rio. E o rei sonhou que todas as suas tropas afundaram no rio e morreram. E tomou o rei voo com 3 homens que estavam diante dele e escapou. E o rei olhou para estes homens que estavam vestidos de vestidos principescos, como roupas de rei, e tinha aparência de majestade de reis. E enquanto eles estavam correndo, o rio tornou-se em um ovo diante do rei. E saiu do ovo uma ave jovem, que veio perante o rei e voou em sua cabeça e arrancou os olhos do rei. Como é que é aquela pirâmide, né, que tem um olho só, né? Lembra? A pirâmide do olho, o olho que tudo vê. E o rei ficou aflito com a visão e acordou do seu sono, e seu espírito foi agitado. E pela manhã, eu já estou terminando, gente, o rei levantou-se da cama com medo e ordenou que todos os homens sábios e mágicos viessem diante dele. E o rei relatou o seu sonho. Calma que não cheguei em Ura ainda. Calma lá. E o servo sábio do rei, cujo nome era Anuque, não lembra de Anunnaki? Anuque, respondeu ao rei dizendo: este sonho nada mais é senão o mal de Abraão em sua semente, que brotará contra o meu senhor o rei nos últimos dias. Os últimos dias é agora, irmãos. O espírito de Nimrod já está sobre a terra. O espírito de Nimrod já está aí, o espírito de rebelião está pelo mundo. E os descendentes de Abraão vão derrotar o espírito de Nimrod. Tá entendendo? Quem vai derrotar o anticristo vai arrancar o olho do anticristo, que é o olho que tudo vê, né? Que eles fazem o triângulo. São a descendência de Abraão. Olha aqui a profecia. Olha aqui. Eis que o dia chegará quando Abrão e a sua descendência e as crianças de sua casa farão guerra com meu rei, o espírito de Nimrod, e ferirão todos os exércitos do rei e sua tropa, guerra de Gog e Magog. E quanto ao que disseste a respeito dos 3 homens que tu disseste ver, que te ajudarão a escapar, falso profeta, a besta e o anticristo. Presta atenção. O que significa é que tu fugirás apenas com 3 reis da terra, que estarão contigo em batalha. E aquilo que viste do rio, que se transformou num ovo como o início, e o jovem pássaro arranca-te teus olhos, isso significa que a semente de Abraão irá matá-lo, irá matar o rei nos últimos dias. Irmãos, está para acontecer.
Nós somos esse povo, nós somos os filhos de Abrão que vão matar esse rei rebelde, esse espírito de rebelião que está no mundo. Este é o sonho do rei e a sua interpretação. O sonho é real e a interpretação que o teu servo te deu é certa. Agora, pois, meu rei, certamente tu sabes o que fazer. 52 anos que tu deste teus sábios viram isso no nascimento de Abraão. E se meu rei vai permitir Abraão viver na terra, será para dano do meu senhor e rei. Pois todos os dias que Abraão viver, nem tu, nem teu reino será estabelecido. E isto era conhecido já antigamente no seu nascimento, e por isso, se o rei não o matar, o seu mal virá a ti nos últimos dias. É o espírito que estava em Nimrod. Ele não pode ficar, porque existe o remanescente de Abraão na terra, existe os filhos de Abraão na terra. Por isso, Hamas sobre Israel. Por isso, Hamas sobre a descendência de Abraão, que está esparramada sobre toda a terra. E Nimrod, ouvindo as vozes de Anuque, que quer dizer Anunnaki, ele enviou alguns de seus servos em segredo para ir e chamar Abrão e trazê-lo diante do rei e sofrer a morte. Mas Eliezer, servo de Abrão, a quem o rei tinha lhe dado, estava naquele momento na presença do rei e ouviu o que Anuque, que quer dizer Anunnaki, havia aconselhado o rei, e o rei tinha dito por causa da morte de Abrão. E Eliezer disse a Abrão: apressa-te, levanta-te e salva a tua alma, para que não morras através das mãos de Nimrod. Pois assim ele viu no sonho. E Anuque, que quer dizer Anunnaki, interpretou. Assim também aconselhou Anuque a teu respeito. E ouviu a voz de Eliezer, e Abraão se apressou e correu para sua segurança para a casa de Noé e de Sem, seu filho. E ele se escondeu lá e encontrou um lugar de segurança, e os servos do rei vieram à casa de Abrão para procurá-lo, mas não o conseguiram encontrar. E procuraram por todo o país, e não foi achado. E eles foram e pesquisaram em todas as direções, e eles não prosperaram. São Anunnaki, que eles chamam, são o pessoal são os astrônomos, os astrólogos de Nimrod. Anuque era o chefe deles. Anuque quer dizer Anunnaki. Entenderam? Eles não são extraterrestres, não. Não são extraterrestres, não. Eles são os magos de Nimrod. Entendeu? Então amanhã eu termino essa parte e aí Abraão vai para a terra de Ur dos Caldeus. Entendeu, Ana Cristina? Abraão vai para a terra de Ur dos Caldeus. Irmãos, isso aqui é uma lição de vida. Isto aqui é uma lição de vida. Presta bastante atenção. Se você não tiver a sua vida pautada como foi a vida de Abrão, você não vai resistir à fornalha da aflição que está chegando. Você não vai resistir aqui Senaqueribe está aprontando. Entendeu? Presta bastante atenção. Se você não seguir, seguir de exemplo a vida que Abraão teve, Abraão não titubeava. Quando era para falar de Deus, ele assumia as últimas consequências, ele não titubeava. Tá entendendo bem? Então, meu irmão, aprenda com Abraão hoje, para que você não venha negar o nome de Jesus daqui uns dias. Nós não temos mais muito tempo juntos aqui, mas eu quero te deixar essa mensagem. Aprenda com Abraão. Seja fiel ao Senhor. Não pratique o que Arão fez. Arão ficou em cima do muro. Se Abrão prevalecer, eu vou com ele. Se Nimrod prevalecer, eu vou com ele. Quem fica em cima do muro é morno, e o morno vai ser vomitado da boca. O morno vai ser colocado na fornalha e não vai prevalecer. Você está ouvindo bem? Então presta atenção.
Como que eu vou? Como é que você pode aumentar a tua fé? Lendo a palavra de Deus. Como é que você pode aumentar a tua fé? Orando a Deus. Como você pode ter certeza de tudo? Buscando de Deus, vivendo com Ele, tendo intimidade com o Pai. Abraão era íntimo de Deus. Abraão defendia o nome de Deus, Abraão pregava a palavra, Abraão não tinha vergonha do Deus que lhe servia. Presta bastante atenção. É tempo, meu irmão, de você abrir teus ouvidos. É tempo de você abrir a porta do teu coração e deixar Cristo entrar. Tá entendendo? Presta atenção. Não é tempo de brincar. É tempo de você tirar tudo aquilo que desagrada a Deus de dentro da tua casa. É tempo de você jogar teus ídolos fora. Joga teus ídolos fora, porque nós já estamos entrando num momento que, se você não fizer a tua decisão agora, você vai virar um Arã da vida. Você vai ser queimado pelo fogo. É exatamente isso aí mesmo, centrão de hoje. Presta atenção, meus irmãos, presta atenção. Não olhe para nada nesse mundo, olhe para a tua vida. Você não vai dar conta de ninguém e nem ninguém vai dar conta de você. Você vai dar conta da tua vida sozinho. A salvação é individual e ela é intransferível. Você não pode passar para outro, só Deus pode passar. Ele pode passar a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Pai, por esse relato da vida de Abrão. Senhor, porque através da vida dele nós podemos nos situar. O que ele passou, que não foi brincadeira, já nasceu para morrer, no meio da vida já tentaram matar ele de novo, mas aquele que o Senhor tem promessa não morre. Aquele que tem promessa e que é fiel a ti, porque precisa ser fiel, precisa obedecer. Abraão obedecia. E é o que nosso problema, nós obedecemos. Abraão obedecia e pela obediência dele ele venceu. Então, Pai, eu te peço, nós estamos em 20 pessoas aqui. Eu te peço em nome de Jesus, nos dê a capacidade de olhar para a vida de Abrão e seguir o seu exemplo. E estarmos contigo na glória. Porque nós somos a descendência de Abrão que vai terminar o que Abrão começou. Vai terminar o que a igreja primitiva começou. Nós vamos pisar a cabeça de Nimrod. Nós vamos pisar a cabeça do rebelde. Nós vamos pisar a rebelião deste mundo. E o teu povo está aqui, pelo menos esse povo que está aqui diz que te serve. Nós dizemos que te servimos, mas nós precisamos realmente te servir. Nós precisamos realmente estar diante de ti. Eu te peço, nos ajuda, nos abençoa. Tenha misericórdia de nós. Nos faz vencer o que está chegando, o que já chegou. Nos faz avançar, Pai, em fé e graça. Ajuda meus irmãos em nome de Jesus. Dá-nos uma noite em paz na tua presença. Nos ajuda a nos centrar na palavra. Olharmos a notícia, mas saber que já não fazemos parte daquilo. Mas estamos vendo o cumprimento da tua palavra em todas elas e nós precisamos pregar isso, esse cumprimento. Nós precisamos esmagar a cabeça de Nimrod, Pai. Ajuda o remanescente de Abrão, que se encontra aqui. Nós estamos em 23 pessoas. Ajuda essas 23 pessoas remanescentes de Abrão pisar a cabeça de Nimrod. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, sê conosco. No nome honrado do teu Filho, que vive e reina por hoje e por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido a palavra dessa noite.
Eu espero que vocês tenham entendido o que o Senhor quis nos dizer nessa noite. Eu espero que você tenha entendimento. Eu espero que você tenha entendimento. Entenderam? Eu espero que você consiga compreender qual é a tua missão. A tua missão é terminar a obra que Abraão começou e que a igreja primitiva começou. A cruz do Calvário já derrotou, mas agora nós vamos ver o fim total. E você faz parte disso. Entendeu? Porque quem vai descer no Monte das Oliveiras com Cristo somos nós. Ali vai ser o desfecho total. Entendeu? Ali vai ser o desfecho total. Você vai descer nas nuvens? Você vai descer com Cristo no Monte das Oliveiras? Presta atenção. Você vai descer com Cristo no Monte das Oliveiras e vai destruir isso aqui tudo? Você vai estar no exército, a noiva? Você faz parte desse povo? De todos os santos que vai descer com Cristo? Você precisa saber se você vai fazer parte disso. Como que você vai saber? Obedeça. Coloca a tua vida no altar. Não brinca com a tua salvação. Limpa a tua vida. Sai do adultério. Sai da prostituição. Sai da fornicação. Sai das roupas manchadas da carne. Sai do roubo. Você não vai ganhar nada roubando. Presta atenção, eu não sei com quem que eu estou falando, mas o Senhor está mandando dizer, para de roubar. Ah, mas eu só tiro uma coisinha de nada. Não tire nada daquilo que não é seu. É roubo. Toma cuidado. Fique esperto. Jesus está prestes a voltar. Nós temos menos de 42 meses. E a trombeta vai soar. Nós já estamos, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. E os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Você vai estar junto? Eu vou. Eu quero estar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique na graça do Senhor. Que vocês possam parar para pensar sobre a vida de Abraão. Presta atenção. Esse livro tem em PDF na internet. Vocês podem baixar para ler, tá? Livro dos Justos, tá bom? Tem PDF de graça para quem quiser. Baixa e leia, para você poder entender. Tem muito mais coisa aqui. Eu tô pulando várias partes para poder dar tempo. Tô pegando só os pontos principais. Agora presta atenção. Eu queria que você deixasse um coraçãozinho, deixasse um oizinho, não precisa falar muita coisa não, só um oizinho tá bom demais, é só para o Instagram não me bloquear, o Instagram me deixar a live e rapidamente para salvar, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e amanhã nós vamos trazer o restante dessa saga de Abraão para você entender quem é o Abraão, tá bom? Fiquem na graça do poderoso, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.